Olá, amigos. Deus abençoe a todos. Roberto Jefferson é advogado e presidente nacional do PTB. Ficou nacionalmente conhecido por denunciar o esquema de corrupção chamado de Mensalão em 2005 e acabou naquele mesmo ano sendo expulso da Câmara dos Deputados no dia 14 de setembro por violações éticas determinadas pelo Conselho de Ética da Câmara na época. E a gente não está puxando a barba do bode. E nós temos que puxar a barba do bode para mostrar aonde está o DNA da corrupção que disca do Congresso Nacional. Todo dia investigo minha vida. Não conseguiram colocar nada no jornal que pudesse ferir a minha honra. Não tenho conta no exterior, não tenho patrimônio acima da minha renda. Todo dia eles investiram. Sai, ó, de cabeça erguida, com o sentimento da missão cumprida, Laurinha. Tirei a roupa do rei, mostrei ao Brasil quem são esses fariseus, mostrei ao Brasil o que é o governo Lula, mostrei ao Brasil o que é o campo Na noite desse domingo, dia 19 de abril de 2020, Roberto Jefferson voltou a causar um reboliço no cenário político nacional. Desta feita, tal qual a época em que denunciou o Mensalão, suas revelações chegam a estremecer o chão de Brasília novamente. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, denunciou em suas redes sociais uma tentativa dos presidentes da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, também do DEM, de se reelegerem aos cargos que ocupam atualmente nas duas casas, utilizando como artifício para esse fim uma PEC do ano de 2003, a de número 101, de autoria do então deputado Benedito Lira, que também agora é ex-senador, A legislação atual não permite essa reeleição. E o porquê disso tudo nós vamos entender dentro em pouco nesse mesmo vídeo. Fica ligado aí. Para quem não lembra da figura política de Roberto Jefferson, vale fazer aqui um parêntese. Ele denunciou em 2005 uma mesada que era paga para deputados votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo da época, que ficou popularmente conhecida pelo apelido de Mensalão, que, segundo Roberto Jefferson, foi arquitetado pelo então chefe da Casa Civil, José Dirceu. Desdobramentos dessa denúncia de Roberto Jefferson se seguiram e acabou por ser descoberto pela Polícia Federal o envolvimento de outros 283 parlamentares no escândalo das ambulâncias, os sanguessugas, estourado pela Polícia Federal em 2006, e bem ainda outras dezenas de casos de corrupção ativa e passiva em operação da PF que se notoriou pelo nome de Petrolão já em 2014. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Os preços das licitações chegavam a ser até 120% superiores aos valores de mercado. Voltando para PEC 101 de 2003, que trata da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, de autoria do ex-deputado e ex-senador Benedito Lira, essa PEC, segundo Roberto Jefferson, foi escolhida por já estar pronta, está pronta para votação por ter tramitado na Casa Legislativa e ter passado pelas comissões. O porquê de tanta pressa e empenho de tantas forças políticas, o que aliás não se vê o mesmo empenho em questões mais diretas ao bem-estar do povo brasileiro, sendo que muitas dessas forças políticas que estão atuando para esse fim foram eleitos na aba do chapéu do bolsonarismo, E se explica esse esforço todo pelo simples fato de que, de outra forma, fazendo uma PEC agora, para mudar a Constituição e garantir
a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, fazendo dessa forma não haveria tempo hábil, pois, por exemplo, o mandato de Rodrigo Maia termina em fevereiro de 2021. E como a legislação atual, as reeleições de presidente do Legislativo em um mesmo mandato é proibida, estão a valer-se da PEC 101 de 2003, já com tramitação bem avançada. O que poderia até parecer uma manobra política para elastecer um cargo de comando no Congresso Nacional, o que não é pouca coisa, diga-se de passagem, pelo Roberto Jefferson, revelou-se parte de um plano bem maior. Segundo ele, ele afirmou que tanto Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pretendem se valer da PEC 101 de 2003 para, com a sua reeleição, derrubar o governo Bolsonaro através de um impeachment. Que a relação dos presidentes das casas legislativas tem sido conturbada com o governo federal, os fatos falam por si. Um passo que se deve destacar foi o do projeto anticrime de Sérgio Moro, que acabou sendo desfigurado durante a sua tramitação e limitou com isso o combate a organizações criminosas. Ideário ou não, acabou por deixar aliviados muitas confrarias de políticos corruptos, que de outra forma não poderiam ser chamadas também de associação criminosa. Já na atualidade, nesta atual crise do coronavírus, a sangria do orçamento da União, a critério e sem licitação dos governadores, tem criado muitos desvios de recursos destinados a salvar vidas, mas que certamente só servirão a fundos de caixa para que nessas próximas eleições possam corromper o cidadão desempregado e sua família faminta em troca de seu valioso voto.